Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você aluno seviano. Estamos aqui no nosso terceiro episódio do nosso SEVcast, que é o podcast do SEV para o Enem. E hoje com a presença ilustre de três baluartes da educação do estado do Piauí. Professor Hugo, de Geografia, professor Marcos Vilhena, de História, e o professor Jota, o homem de fronteiras também, que é professor de História. O Jota está aí com a sua energia de sempre, ali, bem sentado. Estressado. E queria que desse o seu alô inicial, professor Jota. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem. Alô inicial. É muita energia. O que mais? Meu Deus do céu. Grande abraço para todos, né? Estamos aqui para discutir algumas temáticas que são recorrentes nesse processo vestibulístico. E vamos começar com o Marcos Vilhena. Beleza. Vilhena, tudo bem, Vilhena? Tudo tranquilo, meu filho. Já dei minha aula hoje, né? E agora estou aqui para a gente conversar aqui sobre essas temáticas do Enem. Nós vamos acertar todas hoje. Ótimo. Tudo bem, professor Hugo? Beleza, tudo jóia, professor Neto. Um abraço aos nossos alunos e também àqueles que podem, né, estar acompanhando, que não são alunos do Colégio SEV, mas que futuramente poderão ser. Um abraço a todos. Muito bem, professor Hugo. Professor Hugo pintando o cabelo, aí a gente vê uma nova roupagem, natural, né? Natural. Um cabelo bem pintado, bem branquinho, muito legal. E o novo corte de cabelo do professor Joaquim, do professor Joaquim Agnello, né? Agnello. Um homem lá de Fronteiras, legal, né? Primo de Brício, ficou muito bonito. Eu gostei do novo corte aí, ficou legal. Por lado aí, ficou muito bom. Vamos começar aqui o bate-papo. Eu vou começar aqui com o professor Marcos Vilhena. Diga lá, meu filho. Vilhena, rapaz, a prova de História, segundo já foi comentado aqui, ela começou de 2009 até um certo tempo, bastante contextualizada, mas parece-me que nos últimos anos ela virou um pouco conteudista. Não sei se procede essa informação que chegou até a gente. Dentro desse novo Enem, professor Marcos Vilhena, na história do Brasil, né, desses recortes que nós temos de regência, de império, República Velha, República Nova, qual seria um tema mais importante e discorra um pouco sobre ele, por favor? Olha, especificamente para esse ano, eu apostaria na Era Vargas, né? Porque já é tradição, Era Vargas. Não caiu nada no ano passado, isso foi muito criticado, porque muita gente foca Getúlio Vargas e regime militar. Não caiu nem Vargas e nem regime militar, né? Então, para quem está fazendo essa revisão final aí, é fazer um quadrinho, pegar o período do Vargas, que vai de 30 a 45, dividir os três momentos, né? Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo, principalmente o Estado Novo, lembrar do Código Eleitoral, lembrar do voto feminino, lembrar do Plano Cohen, que foi até uma dúvida que a gente tirou na aula de hoje, e fazer aquele esqueminha, aquele mapinha mental, a mesma coisa com o regime militar, né? Pegar os 5 presidentes e puxar a setinha ali do que tem mais importante de cada um. Quanto ao conteúdo, eu acho que, assim, conteudista, a prova do Enem sempre foi, em termos de história, né? Agora, o que eu acho, né, que vai seguir a tendência é de que a gente vai ter mais texto, né, e menos quadrinho, menos Mafalda, menos coisa, como eu vim comentando com os meninos, né, ao longo desse ano. O Enem é chapa branca, então a gente tem que dançar conforme a música, né? Então, menos esses quadrinhos, essas coisas aí, mais texto, principalmente de clássicos da história do Brasil, né? No termo aqui de interpretação do Brasil, Casa Grande e Senzala, né? Raízes do Brasil, o povo brasileiro, né? Formação do Brasil contemporâneo, né? Que o Jota nunca leu na universidade. Então, passei o ano todo discutindo isso com os meninos. Se eu fosse apostar, era Vargas e regime militar. Pronto, beleza, muito bem respondido aí, professor Marcos Vilhena, com a sua primeira participação. Professor Hugo, o pai da geografia, o pai da geografia do estado do Piauí. Professor Hugo, geopolítica é um assunto recorrente na prova do Enem, ou não? Sim. E desse tema, geopolítica, o que você apostaria para a prova agora do próximo domingo? Na verdade, o tema ele aborda também a própria história, né? Ele é bem interdisciplinar. Na verdade, Neto, eu apostaria na questão aí dessa guerra comercial entre a China e Estados Unidos. Guerra comercial. Guerra comercial, né? Então, a gente tem que lembrar um pouco antes desse fato, que é mais recente,
um pouco da história de como o comércio evoluiu a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então, logo depois da Segunda Guerra, houve uma tentativa de se criar algo que pudesse, né, logicamente, favorecer o comércio, já que o mundo estava buscando uma recuperação econômica. Tentou-se criar a Organização Internacional do Trabalho, mas aí não deu certo, né? Não surtiu efeito. E criou-se o GATT, é o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. É um arremedo para aquilo que se podia fazer no momento, né? Era um acordo que, como o próprio nome diz, ele não tinha como impor sanções a quem não cumprisse as regras. Era um acordo de cavalheiro, né? E aí valeu até quando? Até os anos 80, né, com a rodada do Uruguai, que a partir daí, nos anos 90, cria-se a Organização Mundial do Comércio, né? O Acordo de Marrakech, lá em Marrocos, em 95, cria a Organização Mundial do Comércio, que aí sim passa a estabelecer regras claras entre o comércio, entre os países, e hoje são mais de 183 países filiados à OMC, né? E é desse contexto que se insere a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Lógico que é uma coisa que abala a economia mundial, porque são as duas maiores economias, né, do mundo. E a questão vai além do próprio comércio, né? Porque você sabe que a China tem um déficit comercial, ou desculpe, os Estados Unidos têm um déficit comercial com a China da ordem de 600 bilhões de dólares ano, né? Então é um déficit gigantesco. Mas isso não é uma coisa nova, não. O Japão também teve um momento, até os anos 80, que o Japão também tinha, né, vantagem comercial em relação aos Estados Unidos. Então isso não é uma coisa nova. Mudou só o parceiro. Hoje o rombo é com a China, né? Então a questão aí ela vai além do próprio comércio, né? Há quem diga que aí é uma coisa muito mais focada na disputa tecnológica, né? Uma vez que a China hoje ela domina essa tecnologia 5G, que é o futuro aí do mundo, né? Não só da internet, enfim, mas do mundo. E os americanos querem barrar, porque quem dominar essa tecnologia vai exatamente ter uma proeminência mundial aí nos próximos anos. Ah, tá certo. Então essa questão, como você diz, é bastante antiga, né? Ela é uma questão que envolve muita coisa, né? Agora esse déficit comercial, me espantei. 600 bilhões ano. Né? Realmente é uma situação complicada. Bem, o professor Jota está aí se organizando, já podemos conversar com o professor Jota? Que beleza. Professor Jota, rapaz, o homem da história, né? Com essa sua... Nunca leu um livro, eu nunca viu... acho que o Jota nunca leu nenhum livro na vida dele. Nunca viu o Jota sem um livro na mão. Na mão. Rapaz, sem estar lendo, sem Vamos lá. Estar pesquisando alguma coisa. É incrível, né? Ah, Maria, se eu tivesse lido pelo menos 0,001% que ele leu, eu era um homem sabido. Difícil, viu? Professor Jota, a história, né? História geral, história das Américas. Como eu sou leigo... História das Américas? Sim, história das Américas, assim, essa parte é importante para o Enem, cai no Enem, esse negócio de Colômbia, Bolívia, essas coisas, cai no Enem, América Central, ou não tem importância nenhuma? Nos últimos anos, professor, apareceu algumas questões referentes às civilizações pré-colombianas. Nos últimos 3 anos, salvo engano, nos últimos 3 anos, em 2 oportunidades, as civilizações pré-colombianas foram requisitadas. Uma vez, uma questão referente aos legados culturais dos astecas, sim, né? E mais recentemente, uma questão sobre a estrutura administrativa e econômica dos incas. Esse conteúdo, né, das sociedades americanas, ele é requisitado constantemente nas provas da FUVEST. É mais presente nas provas da FUVEST. Já a América contemporânea, né, é pouco prestigiada no processo. Tá? Não aparece com frequência, não. Não aparece com frequência. Então, não tem assim um papel tão preponderante na prova, né? Não, América atual, não. Dificilmente se requisita algo dos últimos 50, 60 anos que ocorreu na América. Tá certo. Quando aparece no processo é mais essa temática, né, que eu acabei de falar. As civilizações pré-colombianas, incas, maias e
astecas. E dentro dessas civilizações pré-colombianas, algum fato a destacar da questão cultural, da questão política, administrativa? Alguma dica acerca desse tema? Ah, sim. Né? Com certeza, os legados, os legados, né, culturais, principalmente dos astecas, né? Os maias, que era uma civilização chamada de os gregos da América, termo que eu não concordo em hipótese alguma. Mas tem essa denominação. Tem essa denominação. Quem deu né? essa denominação? Você sabe? Essa denominação é dada pelos próprios estudiosos da região. Né? Mas é um termo bastante questionado, né, e criticado. Mas há grandes avanços, né, em termos, né, de escrita e de estudos astronômicos relacionados à civilização maia, que ainda não foram totalmente elucidados. Já na civilização asteca, o grande destaque é a estrutura administrativa asteca. Né? O Império Asteca era resultado de uma, né, constelação de povos, né, dominado pelos oltecas, né, que deram origem aí aos astecas. Né? Então, é uma civilização que tem aproximadamente, no seu perímetro geográfico, cerca de 25 milhões de habitantes. Né, com uma infraestrutura, cerca de 25 milhões de habitantes, né, que é da região central da América, aquela região atual sul dos Estados Unidos da América. Então, é uma constelação de povos, né, dominada pelos oltecas e mexicas, né, por assim dizer. E é interessante a estrutura administrativa dos astecas, né? Era similar, né? Parecida àquelas relações feudais que nós temos na Idade Média, porque não havia um controle, digamos, total e absoluto. Bastava tão somente aquela obediência militar e econômica, né? E os povos que faziam parte desse império preservariam seus costumes e as suas tradições. E existia também um intenso comércio internacional totalmente controlado pelo Estado. Essas civilizações foram destruídas, né, num pequeno espaço de tempo, com a chegada dos europeus. Praticamente nas 3 primeiras décadas, eles destruíram, né, essa estrutura político-administrativa, né, e posteriormente os cristãos, ou os jesuítas, como bem sabe o Marcos Vilhena, destruíram grande parte, né, dos escritos deixados pelos maias, e os incas não têm um registro histórico escrito. Não tem registro histórico escrito. Os incas constituem-se uma civilização ágrafa. Né? Os registros escritos que nós temos são dos colonizadores. Né? Entre os incas não existia essa estrutura escrita, só existia entre os astecas e os maias. Né? Eram povos que não tinham acesso à escrita. Beleza. Mas tinha um sistema contábil, né, bastante interessante, um sistema administrativo também muito interessante, um sistema de estrada. Né? Os incas já faziam, para evitar revoltas populares, né, rodízios de povos de região para região, coisa muito bem feita pelo Stalin, né? Muito bem feita pelo camarada, né, Stalin. Perfeito, professor Jota. Política do liquidificador, né? Professor... recentemente chamada política do liquidificador. O Stalin gostava de retirar grande parte das populações nativas de uma região e colocar russos. Após 3, 4 décadas, você já tem uma preponderância de uma geração de russos. Né? E grande parte dessas populações da Crimeia, da Ucrânia e de outras regiões, eles levavam, né, para uma região que faz divisa ali, entre a Rússia e o Oriente Médio. Regiões bem distantes na região do Cáucaso. Os incas já praticavam esse tipo de política para evitar uma coesão de povos e uma revolta contra o poder central. É muito interessante. Defesa, na verdade, é uma defesa, né? Um mecanismo, né, de manutenção do poder. Domínio. Pois é, interessante. Muito bem respondido. O professor Jota deu uma aula aí de história da América. Eu confesso que eu não sabia de nada disso. América, obviamente. Né? É colombiana. Professor Marcos Vilhena, eu queria que o senhor discorresse os aspectos principais, por favor, do governo JK. Porque alguns alunos estavam comentando antes, na segunda-feira sobre esse tema. Eu acredito que seja um tema importante, o governo JK, aquele lema famoso dele, né, dos 50 anos em 50 anos em 5. Né?
Queria que você discorresse aí os aspectos mais importantes. O que é que você acha que pode ser cobrado de JK na prova do Enem, por favor? Ó, a gente pode, inclusive, fazer um diálogo com a geografia também, né? E até com a sociologia em relação ao Juscelino Kubitschek, quando a gente pensa em industrialização no Brasil, né? E aí a gente faz uma linha do tempo, a gente tem um pequeno surto industrial ali no Império, no Segundo Reinado, que é a chamada Era Mauá, né? Que vai ali em 1840, 1870, mais ou menos, com a grana do café que foi acumulada, mais uma série de fatores. Aí nós teremos um outro surto industrial maior, e esse talvez mais revolucionário, né, que é nos anos 20 ali, né, ou melhor, na primeira década do século 20, entre 1914 e 18, que a gente tem a Primeira Guerra Mundial, o Brasil interrompe as exportações de café, não tinha mais segurança para navegação, e aí a grana acumulada pelo café foi investida em indústrias que vão produzir aquilo que não está chegando no Brasil, né, que são ferramentas, tecidos e tudo. E aí esse surto industrial modifica completamente um pedaço do Brasil ali, que é São Paulo, que é onde estava concentrada a grana do Brasil. Por isso que tem tanta indústria, por isso que São Paulo sozinho, se fosse separado, seria, sei lá, a quarta economia do mundo, né? E aí a gente tem um surto industrial num país que não está preparado para a industrialização. Toda a base política do Brasil foi construída a partir do setor agrário. A mentalidade do Brasil era uma mentalidade agrária e de quem dominava o Brasil. A principal política econômica do Brasil era comprar café e tocar fogo em café, regulador de exportação de café. O Getúlio Vargas aparece no Brasil como um produto dessa contradição entre uma base política despreparada para aquele fenômeno de modernização, de metropolização de São Paulo. Por isso que a gente tem a Semana de Arte Moderna, a gente tem a fundação do Partido Comunista, o movimento proletário se organiza, e o Estado não está preparado para isso. Então o Vargas, de certa forma, vai sintonizar a política com essa nova realidade econômica, né? Preparando o Estado para atender às demandas de setores novos, como a burguesia urbana, industrial, o proletariado, por isso as leis trabalhistas e tal. Só que o Vargas prepara uma base para a industrialização do Brasil. A gente tem a CSN, a gente tem a Vale do Rio Doce, que ele chama só Vale, né? O Estado vai intervir na economia preparando o Brasil para essa nova realidade. O Juscelino Kubitschek constrói essa industrialização, dá um passo a mais nessa industrialização, implantando no Brasil a indústria de bens de consumo duráveis, porque até o JK, o que é que o Brasil tinha de indústria? Essa base, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, a gente tinha a Fábrica Nacional de Motores, Fábrica Nacional de Álcalis, né? A Volta Redonda, um complexo energético. O Vargas, mais tarde, completa com a Petrobras e tem um projeto da Eletrobras, que também só vem um pouco depois. Feita essa base, aí sim o Brasil está preparado para uma indústria pesada de eletrodomésticos, de automóveis, né, de caminhões, de motores, dessas coisas todas. Então, essa é uma importância do JK. O JK completa um processo de industrialização que vem desde do Segundo Reinado, né, com o Estado já adaptado para isso. Agora, o que é que a gente tem de negativo desse processo todo? A gente tem uma concentração industrial no Sudeste, criando uma disparidade regional muito grande. Daí a criação da Sudene, né, para tentar criar uma base aqui no Nordeste. Mais tarde, no começo da regime militar, vem a Sudã também, que fica muito abandonada até hoje, né? Então tem isso, né, essa marginalização do Nordeste que já vinha também no processo desde do café. O que é que a gente tem em termos de geografia também que cobram muito? Com o JK, o Brasil abandona um processo de integração ferroviária, né, e passa a investir em rodovias, o que é um grande problema para o Brasil hoje em dia, que está tentando retomar, né, esse projeto ferroviário e tal, porque é um país continental com transporte de um país muito pequeno, né? Fundamentado... um sistema modal baseado em rodovias. Essa é uma questão que pode... candidatíssima a cair em vestibulares. E um terceiro ponto negativo que a gente pode considerar é o endividamento externo, porque toda a modernização do JK, a construção de Brasília e tal, foi feita por iniciativa do Estado, mas financiada com capital externo e mais endividamento interno, né? Títulos de dívida sendo lançados o tempo inteiro. Então, o que é que a gente tem? Primeiro, no final do governo do JK, o Brasil está muito endividado, houve um processo inflacionário muito grande, o proletariado, principalmente urbano, perdeu muito da capacidade de salário, de compra, né, do salário,
E pela primeira vez, a aliança varguista, PSD, PTB, não chega à presidência da República, ou chega quebrada, porque o João Goulart entra como vice, mas quem ganha a eleição é um opositor, né, que é o Jânio Quadros, que é opositor a tudo. Né? Eu não sou político, não me misturo com essa gentalha, eu sou honesto e tal. E aí a gente tem, a partir daí, uma crise que vai culminar com o golpe de 64, né? Porque essas contradições de uma sociedade que se moderniza, convivendo com uma sociedade agrária e perdida no tempo, como essa do Nordeste, o que é que você tem? Outro problema do governo do JK, um fluxo de pessoas do Nordeste para o Sudeste. E aí a gente tem o processo de favelização, outra coisa que pode cobrar em geografia, né? Exatamente. E a partir desse momento, então, o governo tentando lidar com essas duas, com essa Belíndia, não é a mistura de Bélgica com Índia, como o embaixador vai falar, lá no regime militar. Outra coisa que a gente pode lembrar do governo JK é que a gente tem no governo do JK o surgimento da Bossa Nova. O apelido dele é presidente Bossa Nova e tal, porque é o presidente mineirinho, tranquilinho, como era aquele ritmo da Bossa Nova, e cosmopolita, né, universal, como foi a Bossa Nova, que o Tom Zé diz que o Brasil entrou no primeiro mundo, não quando começou a construir fogão, e sim quando começou a exportar cultura, porque um país só é grande quando consegue impor sua cultura para o restante do mundo. A Bossa Nova, né, exerceu esse papel, transformando o Brasil num país conhecido no mundo. Você fala Brasil, Bossa Nova, Pelé, ainda café hoje. E tal, né, porque é uma coisa forte da nossa cultura. Né? E também, nos anos 50, o surgimento do cinema novo. Né? É um embrião ainda ali do cinema novo, só vai estourar mesmo com as grandes obras nos anos 60, mas ele começa a ser produzido ali no final do governo do JK também, dos anos 50. Então pelo que o Viana falou aí, é coisa demais. Meu muita coisa. Tem muita capilaridade. Muita coisa. Vamos falar no processo chamado processo da substituição das importações. Né? Vejam só, alguns países já tinham feito isso com maestria anteriormente. Por volta do século XVII ao século XVIII, quando explodiu a Revolução Industrial na Inglaterra, o Império do Meio, como era chamada a China, dominava, né, mais de 100, digamos assim, estados vasságos, né, naquela região. E, em termos de riqueza, né, a China ela produzia quase 4 vezes mais do que produzia toda a Europa. 4 vezes mais nesse período. Então, a China, como Império do Meio, ela julgou nunca necessitar, né, dos produtos oriundos da Revolução Industrial e muito menos dos recursos científicos, né, da Revolução Industrial. Os ingleses tentaram de todas as formas, né, penetrar no mercado consumidor chinês e não conseguiam em hipótese alguma. Né? A China, com esse modelo, essa sua arrogância, esse seu autoritarismo, né, imposto milenarmente a diversos povos da região, nunca quis fazer um acordo, né, muito menos econômico, nem científico, com as potências europeias, por julgar que não necessitava da Europa. Né? Então, a China foi praticamente invadida, né, no século XIX, e houve uma guerra violenta, né, envolvendo chineses e ingleses, a Guerra do Ópio, que vai culminar, né, na abertura de grandes portos da China, e aí você tem uma grande penetração de valores, de produtos e da ciência europeia em território chinês. Na época, pós-Guerra do Ópio, quem começa a governar a China é uma imperatriz chamada Cixi, que tentou modernizar a China da mesma forma que o Japão estava fazendo naquele período. É um processo chamado Era Meiji. Né? Porque o Japão aproveitou a força do capitalismo e o avanço do capitalismo na Europa e se amoldou ao mundo. Quando é que a China veio fazer isso, professor? Aproveitar o capitalismo e se amoldar, né, aos valores capitalistas. Já nos anos 70 com Deng Xiaoping. Então, o que nos espanta é que essa forma é antiga pra caramba. Né? E os chineses só vieram colocar em prática recentemente, em 1977, quando ascendeu o poder o Deng Xiaoping, que começou esse processo de abertura que os japoneses, né, já haviam praticado com... no século XIX. Né? No século XIX, a chamada Era Meiji. Interessante que a similaridade também
né, desses dois processos, ou do processo japonês, com algo que aconteceu na Rússia, em 1921. Né? O Partido Bolchevique chegou ao poder em 1917, mas eles destruíram a Rússia após 4 anos de guerra civil internamente. Né? Terminada a Guerra Civil, com a vitória do Partido Comunista, como recuperar a economia? Qual é o remédio para recuperar, né, a Rússia destruída por 4 anos de guerra interna? O remédio é justamente o capitalismo, é o retorno ao capitalismo. O remédio é justamente o que os japoneses colocaram em prática anteriormente. Então, eles foram buscar solução, né, no modelo capitalista. Posteriormente, em 1929, o capitalismo sofre uma grande crise após a eclosão, né, da corrupção na Bolsa de Valores. Então, qual seria o remédio para o capitalismo? Pós-crise de 1929. Né? Uma maciça e profunda intervenção do Estado na economia, que era característica, né, do modelo econômico socialista, ou por assim dizer, na época comunista. Então, ironicamente, né, na década de 20, o comunismo foi buscar solução no capitalismo e o capitalismo foi buscar solução na intervenção total do Estado na economia, que é uma característica do modelo, né, socialista. Beleza. Parece que os deuses brincam com a humanidade, né? Beleza. Por outro, né, Vinícius? Valeu, professor Jota. Aí foi, o bate-papo aí foi rico. Professor Hugo, rapaz, e na questão do Enem, a questão da geografia humana, urbanização, essa população, tem alguma coisa importante nesse tema para falar? Primeiro eu queria explicar aqui, Neto, o seguinte, quando se fala na geopolítica, né, sempre se pensa em guerra, lembra do Oriente Médio e tal, mas na verdade não é apenas isso, não tão somente isso, né? Então, quando eu falei da guerra comercial China e Estados Unidos, você tem uma disputa aí de países aí para ver quem vai ser a grande economia no futuro, né? Então, depois da Segunda Guerra, que se tornou hegemônico os Estados Unidos. Antes era o Império Britânico, né? Então, os americanos assumiram a liderança e estão lá até hoje. Num certo momento, o Japão poderia ter ultrapassado. Havia essa expectativa do Japão superar os Estados Unidos. Não conseguiu, né? Hoje a China caminha nessa direção. Então, você tem aí uma luta de bastidores para que quem está no poder, Estados Unidos, não perder. E quem está atrás, que é a China, queira ultrapassar, né? Então, como foi colocado aqui pelos meninos aqui, o que acontece? Os Estados Unidos, ele não é só a maior potência porque tem a maior economia e o maior poder bélico, mas é porque ele é o maior influenciador cultural do mundo. Essa é a grande questão. Como foi colocado aqui, né? Que um país só fica forte quando, né? Exatamente, né? Então, será que a China, ela até pode ter uma economia maior do que a americana, mas será que a cultura chinesa vai ter o mesmo poder, né, de influenciar o mundo como a cultura americana, ou o modo de vida americano? Isso é um questionamento que é interessante, né? E detalhe, nessa questão que eu falei da 5G, é que entra essa briga dos Estados Unidos com a China, porque a tecnologia 5G, que hoje a China domina, né, essa empresa Huawei, ela hoje é líder, a Nokia, que o pessoal pensa que sumiu, mas a Nokia existe ainda, né? E a Ericsson são os que estão à frente dessa tecnologia hoje. O que não quer dizer que os americanos não possam superar, né? Já provaram isso em outras situações. Então, é isso que eu queria deixar claro, né? Tu falou o que mesmo? Urbanização, população, esse negócio de migrações. Nessa temática, a gente tem que aproveitar aí essa tua colocação para colocar que, recentemente, a gente sofreu aí um grande fluxo migratório em função da guerra na Síria, né? Isso repercutiu, inclusive, dentro do contexto da União Europeia, certo? Aliás, a União Europeia surgiu para se fortalecer no pós-Segunda Guerra, essa era a grande questão. A potência Estados Unidos e a União Soviética dividiam o poder no mundo, e a Europa se viu ali entre dois polos de poder. E para fazer frente a esses dois polos de poder, surgiu o que é hoje a União Europeia. Começou com o mercado comum europeu e evoluiu para a União Europeia, né? E a gente viu recentemente essa onda migratória aí, na verdade, de refugiados em direção à Europa por causa de quê? Da guerra civil na Síria, né? E isso teve repercussões muito fortes, né? Porque quando você tem essa onda migratória, isso tem reflexo, né, no aumento da xenofobia, da extrema-direita,
Porque quem é daquele país que recebe o imigrante, né, se sente ameaçado, ou porque acha que vai perder o emprego, ou porque acha que o Estado vai gastar mais com esses refugiados, vai faltar, né, para o cidadão que é nativo, ou porque acha que aquele cara que está vindo é um potencial terrorista. Então isso fez com que uma onda, né, de xenofobia crescesse na Europa e fez com que a extrema-direita, né, na verdade, avançasse muito. E uma das consequências disso foi, não a principal, mas um dos fatores que levou ao Reino Unido deixar a União Europeia, a questão das fronteiras, né? E quando você faz parte da União Europeia, você, de certa forma, faz parte de um conjunto em que as fronteiras são, né, controladas em conjunto, né? Você abre mão de um pouco da sua soberania. E aí, aí os ingleses pesaram na balança a questão da soberania, a questão dos recursos que são destinados à União Europeia, né, para o conjunto, porque a União Europeia é uma coisa interessante, ela procura equilibrar, né, exatamente quem é mais rico. A Inglaterra, agora mais não, né, o Reino Unido, França, Alemanha doam, quem é pobre doa menos e todos se beneficiam disso. É uma coisa interessante, é um projeto de fato de integração, né? Então, pegando a tua pergunta, né, nesse contexto de migrações internacionais, a gente tem que ficar ligado nisso aí, né? A origem desse grande fluxo migratório, que foi a guerra na Síria, onde você tinha de um lado, aliás, russos e americanos brigando para que, né, pudesse se manter o poder ou derrubar o poder na Síria, porque o governo sírio foi apoiado pela Rússia, um antigo aliado, e os americanos queriam derrubar o governo sírio. Então, nessa onda, o povo ficou no meio de uma guerra civil violenta. E aí muita gente fugiu, né, em direção à Europa. Aí você, dessa questão que eu falei da xenofobia, tem a questão, né, das mortes, né, muita gente morreu e ainda morre tentando chegar à Europa, porque é via mar Mediterrâneo, né, e as embarcações não são apropriadas, são barcos, a maioria barco de pesca, que tem ali uma tripulação de 10 pessoas, tu coloca 100, 150, e aí já viu, né, afundou, morre todo mundo. O mundo vai bom de viver, assim, meu amigo, o negócio é sério. Professor Vilhena, o homem que está escrevendo aí já bem 1000º livro. Vixe, Maria. Rapaz, eu de vez em quando a gente vê que ele some lá, fica escondido, a gente vai aparece com um livro. E umas capas bonitas. Qual é o livro agora, o último que vai agora, que vai lançar agora, aquele ali? Não, eu tô. Não, ali não é livro, não, rapaz. Ali são as dicas que eu tô pensei que fosse livro ali, rapaz. Que eu achei tão bem feitinho. Pensei que fosse um livro. Ele escreve, o Jotinha lê, né? São as dicas que eu tô colocando no Instagram. Mas muito legal aquilo ali, Vilhena. Todo dia eu posto um. É bom você falar o seu Instagram para os alunos, para quem Mag Vilhena, @MAG Vilhena, iniciais. Marcos Aurélio Gonçalves Vilhena. Mag Vilhena. E aí todo dia tem postagem no Instagram, desde dezembro, desde o começo, finalzinho de novembro, eu acho. Olha aí. Todo dia eu coloco uma dica e eu vou colocar a última, eu acho que domingo de manhã ainda vou postar um, né? É botar antes da prova, né? Antes da prova. Então você está vendo, né, aluno Seviano, que o professor Vilhena, no seu Instagram, está muito útil, eu dei hoje uma olhada, apesar de ser leigo, né? Pensei que fosse um livro ali, fosse trechos, recortes de um livro. Achei tão bonito. Aquela parte que tu fala do Estado Novo, do Cinema Novo ali, aquela coisa. Achei muito bem feito. Pega um tema e bota os quadrinhos, tipo os slides, né? Aí muito bem feito. Né? Então você, Seviano, não perca essa oportunidade. É @MagVilhena. Acompanha, segue o homem aí, vai dar uma lida que tem coisa lá muito, meu amigo. E organizada. Depois pode organizar e fazer um livro. Eu coloquei sobre café, coloquei um muito importante, que é o ano de 1968. O que foi que houve em 68? Primeiro nós dois nascemos. Além do nosso nascimento. Só isso aí já é. Além do nosso nascimento. Só o fato da gente ter nascido no finalzinho do ano já é importante. Já foi bom demais, né? Rapaz, é muita coisa. É muita coisa. Eu coloquei do primeiro dia. O AI-5, né? O ato institucional número 5. Bem levezinho, né? Aquele do militar. A gente tem o maio de 68, né? Que movimento estudantil de maio de 68. O maio de 68 transforma completamente o cenário cultural mundial. É o momento em que a gente pega, por exemplo, o Eric Hobsbawm, né, ele faz uma análise, ele diz assim, o século XIX prometeu, né, revoluções, né, para o século seguinte, para o século XX, as revoluções dos ismos, né, do socialismo, do positivismo.
Nenhuma delas, né, se concretizou como elas haviam prometido. E as duas revoluções que de fato aconteceram foram duas revoluções silenciosas e cotidianas, que foi a Revolução Feminina e a Revolução da Juventude, né, a emergência da juventude ali nos anos 60. O maio de 68 é o catalisador de toda essa transformação, porque você tem, por exemplo, maio de 68, né, aí depois a gente tem Primavera de Praga, né? Exatamente. A gente tem aqui no Brasil, né, a passeata dos 100 mil contra o regime militar, né, menos de 2 meses depois. A crítica contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Eu fiz assim, eu fiz a postagem, coloquei a capa, até uma capinha que tem uma guitarra, assim, né, de 68, não foi um ano qualquer, e coloquei uma cronologia de janeiro até assassinato do Luther King. 68, Martin Luther King. 69 tem o Woodstock. O Woodstock é no ano seguinte. É no ano seguinte. Agosto de 69. Em 68 eles estavam plantando a marihuana para fumar em 69. Lá, né? Agosto de 69. E o último show, a travessura chegou no dia 16 de agosto, aniversário de Teresina, quando o Jimi Hendrix cantou. Tocou o hino. O hino já era 16 de agosto, né, que foi de manhãzinho. Uhum. Você quer falar alguma coisa, professor Jota? Fica à vontade. Na verdade, o ano de 68 ele ainda não é muito bem compreendido. Faltam detalhes a serem compreendidos, né? Muitos detalhes, ele está sendo, e muitos, né? Ele está sendo sempre reescrito esse ano de 1968. Tanto que tem uma obra do Zueni Ventura, cujo título é... Né, o ano que não acabou. Né, o ano que não terminou, 1968. É uma explosão, né, no mundo todo do movimento juvenil. E o interessante é que naquela época não existia internet, né? Não existia essa interação que há na atualidade. Um episódio na França vinha chegar nos jornais do Brasil 3 dias depois. Né? E como é que você explica que num ano só você tem uma explosão do movimento estudantil no globo terrestre, com motivações totalmente diferentes? Vejam só. Na Tchecoslováquia, a população estava tentando, os estudantes estavam nas ruas, liderados lá pelo Alexander Dubček. Né? Como é o nome longo? Alexander Dubček. Dubček. Eles estavam tentando democratizar o comunismo. Eles estavam tentando democratizar o comunismo. Né? Se libertar do autoritarismo, né? Do autoritarismo do comunismo. Então, os estudantes vão à rua pedir eleições, o pluripartidarismo, a liberdade de imprensa. Né? A saída dos soviéticos, né? As tropas soviéticas também. Enquanto isso, na França, né, o movimento, de certa forma, já contraria essas motivações do movimento que ocorreu na Tchecoslováquia. Sim. Né, porque há uma preponderância, né, entre os estudantes da mentalidade socialista, um apoio enorme ao Mao Tse-tung. Né? O Daniel Red, quando vai à Tchecoslováquia, ele não consegue compreender por que os estudantes querem se desgarrar, se libertar do comunismo, né? Porque viveram a vida toda oprimido, né? Debaixo do autoritarismo da União Soviética. E na França não. Na França você tem toda a liberdade do mundo de se manifestar. Entendeu? Aqui no Brasil você tem uma explosão da juventude contra a ditadura militar. No México você tem mais de 500 mortos, né, nas praças públicas, porque os estudantes se manifestavam naquela época no México contra as Olimpíadas de 1968. O governo reprimiu duramente. Exatamente. No Paraguai, na Argentina, no Japão. Então você tem uma explosão do sentimento juvenil no mundo todo, né? Com mais propriedade na França, né, e nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos, de maneira geral, todos eram contra a guerra do Vietnã. Mas nos Estados Unidos você vê o movimento da contracultura, o movimento contra o racismo, o movimento contra a guerra do Vietnã. Né? Nessa época já se começa a discutir, né, o feminismo, a igualdade de gênero, né, a questão da própria ecologia. São gestados todos desses movimentos da década de 60, e que a gente vê presente na atualidade, mas foram gestados, né, lá atrás. Inclusive, só um instantinho, aproveitando aqui, o movimento operário pegou carona no movimento estudantil na França. Na França. E hoje, boa parte das conquistas sociais em termos de salário e redução de carga horária de trabalho dos trabalhadores franceses foi em função de maio de 68. Na verdade,
né, as manifestações tornaram-se mais intensas em decorrência da participação dos operários, que pararam tudo, né? que em determinado momento entraram em acordo, né, com os patrões e quiseram separar-se do, né, movimento estudantil. Como separaram, viu, Hugo? Se afastaram do movimento estudantil. E os estudantes continuam a se manifestar até dezembro, né, de 1968. Quando o governo era de Gaulle, né? Não era de Gaulle. De Gaulle vai ser reeleito novamente em 1968. Né? Me falha a memória agora o nome do presidente da França. Mas o de Gaulle volta ao poder, né? Em 1968. E aí suprime, né, todas as manifestações estudantis, que começa naquela querela entre a Universidade de Nanterre, né, Nanterre. E Sorbonne. Inclusive, teve uma gincana aqui, a galera colocou, né, um grupo colocou o nome Nanterre. Fecham a Universidade de Nanterre e a galera de Nanterre vai ocupar a Universidade de Sorbonne. É como se fosse, né, uma briga entre a UESP e a Federal. A USP. E a Unicamp. Fechar minha universidade, vamos assistir aula na outra, vamos ocupar a outra. O pau quebra entre os estudantes de uma, né, e de outra. Né? E a palavra, né, de ordem era revolução. Revolução. Beleza. Meus amigos, já estamos quase chegando aqui ao final de nosso bate-papo, né? Estamos aqui no terceiro episódio do nosso SEVcast. O que é o SEVcast? É o podcast do SEV para o Enem. Estamos trazendo em vários episódios áreas de linguagens, humanas. Já tivemos no primeiro episódio humanas, no segundo episódio linguagens, no terceiro episódio humanas novamente. Aí teremos o quarto episódio e assim vai. O quarto é desumano. O quarto é de linguagens, para poder empatar. Amanhã, no quarto episódio, teremos a presença da professora Patrícia, teremos também o professor Tibério. Vai ser um quarto episódio bastante elegante, bastante salutar, bastante... O que mais importa, hoje aqui eu acredito que foram debatidos temas altamente interessantes, né? Um aluno que tem o privilégio de ouvir o Vilhena, Jota e Hugo debaterem temas tão interessantes, realmente é um aluno de muita sorte. Tenho certeza que o que foi comentado aqui vai ser de muita utilidade lá para o dia da prova do Enem, eu tenho certeza disso. Dá aqui o seu alô final, professor Hugo, pode dar sua dica final, pode se despedir, fique à vontade, se despeça do aluno seviano e desse terceiro episódio. Beleza, né? Obrigado por esse momento aqui e a presença dos colegas e desejar a todos vocês uma boa prova. Calma nesse momento, é difícil nesse momento ter calma, né? Porque depois de um ano de 2020 pesado, é complicado, mas mantenha calma e tudo vai dar certo. Beleza. Seu alô final, professor Jota, fica à vontade, se quiser dar alguma dica. Rapidinho. Fica à vontade. Dê uma olhadinha no processo de construção da cidadania na Grécia Antiga e também na condição feminina, né, na Grécia Antiga. 2 conteúdos, né, recorrentes em qualquer processo. Inclusive, nesse último final de semana, né, foi aplicada a prova da FUVEST e a prova foi praticamente atravessada, né, pelo processo de construção, né, da cidadania, né, no mundo todo, especialmente na Grécia Antiga. E lembrar, né, que toda a prova do Enem ela é atravessada, todas as questões, direto ou indiretamente, pela Revolução Industrial e os efeitos da Revolução Industrial, quer seja econômico, político ou cultural ou científico, está presente sociologia. Sociologia é basicamente, né, um reflexo, né, das consequências da Revolução Industrial. Né? Então você está lá, vai ter uma prova, né, atravessada pelos efeitos da Revolução Industrial em toda a sua dimensão, e também pelos legados, né, dos teóricos iluministas. E aí entra Diderot, Voltaire, Rousseau, né, direto ou indiretamente, essa questão, né, da cidadania é muito discutida pelos iluministas, né, de John Locke, a Rousseau, o Voltaire, né, o Montesquieu, né, Alex de Tocqueville e outros mais, né, eles estão sempre presentes, né, na prova, né, de humanas. Sem se falar que uma questão certa é sobre Kant. Emmanuel Kant está sempre em todas as provas, né?
o Kant e as citações do Hobsbawm, né, estão presentes em todo o processo. O Kant povo não esquece, tem uma fala, né, interessante. O Hobsbawm de jeito nenhum. Que a função maior da educação é transformar o ser humano em ser humano. Eu achei isso interessante. Esse é uma das propostas, né, do movimento iluminista, né, que seria racionalizar, né, todas as relações. Transformar o ser humano em ser humano. Né, de sobreviver. Todas as relações humanas, né, quer seja na educação, quer seja na economia, quer seja na ciência, na política, né, seria racionalizar a humanidade, né? Os iluministas até julgavam ser possível libertar a humanidade das crendices, superstições, né, do ceticismo, o que não é provável, né? Mas a vida torna mais fácil quando a gente consegue operar as coisas de forma mais humana e racional, que é o fundamento da proposta iluminista, que começa lá nas transformações da Baixa Idade Média. O processo é longo e demorado. E ainda hoje a gente vive atrás dessa liberdade, dessa igualdade e dessa tolerância, né? Proposta pelos iluministas. Aí o Rousseau dizia que a razão é escrava da emoção. É meio paradoxal, né, esse movimento iluminista. Né? Vez por outra você vê esses teóricos chocando-se uns com os outros, o que é normal, né, na convivência humana, é a contradição, desde que haja civilismo, né, e tolerância. Obrigado pela participação, professor Jota, valeu, forte abraço. Professor Marcos Vilhena, sua dica final, seu alô, se despeça aí dos alunos sevianos no terceiro episódio do Sevcast. Foi um prazer, né, participar mais uma vez aqui. É uma pena que só tem o áudio, não tem imagem. 4 homens tão bonitos, tão sensuais. Né? É verdade. Aí só a gente que tem esse privilégio de olhar um para a cara do outro aqui, né? E aí o Hugo estava falando aqui de manter a calma, né? Que foi um ano difícil. É bom lembrar que o ano foi difícil para todo mundo, né? Então, eu tive dificuldade, todo mundo teve dificuldade. Então, está todo mundo igualado ali em termos de dificuldade de acompanhar as aulas, né, de horário, porque, de certa forma, isso desregulou também o horário de estudo, né, desviando para a internet, para a Netflix, para essas coisas, mas eu tenho certeza que nós fizemos todo o esforço do mundo para que os alunos, né, não fossem prejudicados nessa falta do contato físico. Gravamos muita aula aqui, correndo para cima e para baixo, todo mundo com essa máscara na cara. E gravei até a aula no final aqui, né? Muitos professores também gravaram para acelerar o conteúdo, para dar tempo da gente fazer revisão. Então, quem acompanhou direitinho, aliás, dá os parabéns aqui para aquelas pessoas que todas as aulas online estavam ali participando, estavam presentes. São os mesmos que estão nas dicas do Enem todo dia, quando eu posto, eles vão e colocam lá. É verdade. Então é assim, sucesso, né? Tinha dificuldade, o sucesso vem para quem busca, né? Então, quem se esforçou, né? Quem procurou, quem abdicou de muita coisa, de muito passeio, né? Foi mais difícil, teve que se esforçar mais, né? Mas não largou ali da gente, e a gente também não largou. Eu estava no celular, todo mundo estava respondendo ali em WhatsApp, né? E ainda estamos, né? Então, ainda estamos. Eu tenho mensagem aqui, 2 horas da manhã, professor, desculpa, senão eu esqueço e tal. Quando eu respondi, o senhor ainda está acordado? Eu digo, eu não durmo não, pode mandar aí à vontade. Então, é assim, foi difícil, mas a gente tentou de todas as formas, né? Superar essas dificuldades, e agora a gente está torcendo para que todo mundo mantenha essa calma, né? Nervosismo é muito complicado. Deixa para ler o tema da redação, né? Depois de fazer a prova de humanas, porque você lê antes e passa a prova inteira pensando no tema da redação e desviando muita atenção ali daquilo, né? Então, essa redação deixa muita gente nervoso também na hora de fazer a prova de humanas, né? Então, abração para todo mundo aí, estou sempre à disposição, né, para o que precisarem, né? Todo mundo quase todo mundo Instagram. Tem meu WhatsApp, tem o Instagram, pode entrar em contato aí que eu vou procurar responder na medida do possível. Beleza. Meg Vilhena. Mag Vilhena. Meg não, aí também é muito... Obrigado, valeu agradecer aqui aos professores Hugo
Marcos Vilhena e Jota, e dizer que estamos aqui finalizando o nosso terceiro episódio do nosso SEVcast. O que é o SEVcast? É o podcast do SEV para o Enem. No nosso quarto episódio, teremos a presença da área de linguagens. Então, o professor Neto Será estará com vocês no quarto episódio. Até lá, tchau galera, show!